Olá, tudo bem? Sou a professora Dali. Estou hoje com vocês para mais uma aula de língua portuguesa, tá? Hoje vamos trabalhar outro gênero textual importante que nós temos contato no dia a dia e nem percebemos. Vocês já ouviram falar do verbete? Verbete é um gênero textual que nós costumamos usar muito, principalmente quando nós não sabemos o significado de palavras, tá? E ele é encontrado no dicionário. E hoje a gente vai compreender um pouco mais a organização desse gênero textual e a sua importância para o nosso dia a dia, para a nossa vida, tá bom? Afinal, todos os dias a gente pode se deparar com palavras que a gente não conhece bem o significado. E às vezes a mesma palavra tem vários significados diferentes. Então a gente precisa compreender dessa forma, tá? Nesse sentido. Vamos lá para a telinha compreender um pouco mais sobre a importância desse gênero. Vamos lá comigo. Ó, uso do dicionário. Tem informações gramaticais. Olha só. Além de explicar os significados próprios e figurados das palavras, os verbetes fornecem várias informações gramaticais sobre elas. Eles podem indicar a classe gramatical da palavra, ou seja, se é substantivo, adjetivo, verbo, pronome, etc. A divisão silábica, a pronúncia e etc. Ou vamos observar esse exemplo aí, ó. A palavra feliz. A palavra feliz, ela está dividida aí em duas sílabas. Feliz, se você observar. Ou seja, a divisão silábica aí. Tem a indicação de sílaba tônica, ou seja, o lis é a mais forte. Olha só que interessante também o que a gente pode encontrar num verbete, tá? Também tem a indicação da classe gramatical, que é um adjetivo. Por isso que tem essa abreviatura aí, ó. A, o D e o J, em vermelho aí. Aí eles explicam que sente alegria ou satisfação. Aí tem uma frase, fiquei feliz com essa notícia. Tem até uma frase aí dando como exemplo, tá? Então tem várias informações que a gente pode encontrar aí num dicionário, tá? No verbete. No dicionário a gente vê vários verbetes lá. Então vamos recordar, ó, a dica aí ao lado. Sinônimos são palavras que têm significado muito parecidos. Antônimos são palavras que têm significado contrário ou oposto. Você viu quanta informação podemos aprender com o dicionário? Mas isso ainda não é tudo. Com o tempo, à medida que for consultando os verbetes com atenção, você verá que eles dão muitas outras informações sobre as palavras, ajudando-nos a conhecer cada vez mais a nossa língua. Então, olha só, na língua portuguesa, que embora seja uma língua muito bonita, é claro, mas é muito complicado, muitas vezes, por isso que é importante nós estudarmos com atenção a pronúncia das palavras, como colocá-las em frase, principalmente a gente analisando que escrever é uma coisa e falar é outra. Quando eu escrevo, eu uso algumas regras diferentes quando eu falo, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado e a gente tem muitos vícios da linguagem. Esses vícios do dia a dia é a forma da gente falar. A gente às vezes pensa que está falando correto e comete lá um erro. Nossa, a professora errou. E não é a gente saber de tudo, mas a gente aprender cada dia e ir melhorando. Isso que é importante, tá? Vamos continuar aí na tela para ver outro exemplo e continuar aí comigo, para eu poder explicar melhor para você. Vamos lá. Olha só, palavra guia. Observe que para facilitar a procura de uma palavra, os dicionários costumam apresentar no alto de cada página duas palavras de referência. A palavra da esquerda informa qual é o primeiro verbete da página e a palavra da direita qual é o último verbete da página. Sabendo que é a ordem alfabética, descobrimos rapidamente se a palavra que estamos procurando se encontra ou não entre essas duas palavras de referência. Então, olha só o que vai acontecer aí. Quando a gente vai procurar uma palavra, vocês só se atentam que é em ordem alfabética. Se a palavra começa com A, você vai lá, abre na página que está o A. E não é assim que nós procuramos, embora esteja lá próximo, né, que comece com A. A gente tem que se atentar que tem outras regras quando nós vamos procurar palavras no dicionário, tá? Que é o famoso verbete que a gente está trabalhando agora, tá? Acompanha comigo aí na tela para a gente ver o exemplo. Olha só o exemplo aí dessa página do dicionário. Tá aí a página completa, tá? E essa página a gente vê algumas informações. Vocês observando essa página aí, vocês vão ver vários exemplos de palavras nessa página e vocês vão perceber que tem imagens. Tem dicionários que podem ter esses recursos também, mas nem todos, tá? Então é importante lembrar o seguinte,
Cada dicionário, às vezes, tem um formato, uma organização diferente. Mas, é claro, todos têm o significado das palavras, têm informações como outros dicionários têm. Mas cada um segue uma regra. Tem dicionário, às vezes, até de inglês, de espanhol, tá? Então, a gente tem que se atentar ao dicionário que a gente está consultando também, ok? Então, eu vou apresentar para vocês exatamente essa página que eu mostrei na telinha para você. Agora, na prática, como é essa organização, para você entender melhor, tá bom? Vamos lá comigo aqui, ó. Uso do dicionário. Então, você sabe o que é um verbete? Vamos observar aí, ok? Aí tá aí a página. Lá a gente falou sobre palavras guias, ó. Branco, aqui no caso é branco, e burro, tá? Que esse é o primeiro e último verbete da página, como a gente acabou de ver na telinha, tá? O que é isso aqui? São as palavras de referência. Por quê? Como ele explicou, branco, que é a primeira palavra, ó, é a primeira palavra dessa página. É branco. E burro é a última aqui, ó. Ok? É a última. Bem aqui, ó. Vocês viram? Isso, bem aqui, ó. Tá no final da página e ela tá aqui. Burro e branco aqui. Vocês viram, ó? Nessa ordem aqui. Ok? Então, essas palavras aqui, as palavras de referência, nós também nos referimos a ela como palavra guia, porque ela me ajuda a saber que aqui a palavra começa com branco e a última é burro. Se a palavra que eu estou atrás, vamos supor que seja brasileiro, eu já sei que pode ser depois dessa daqui, ó. Aí fica mais fácil do que ficar procurando todas as palavras com a letra B, tá? A gente vai ver isso hoje, entender um pouquinho como a organização de um verbete. Então, olha só o que mais tem aqui, ó. B, ó, que é a primeira letra dos verbetes da página. Então, aparece o B em destaque aqui, porque todas as palavras dessa página, todas, elas iniciam com a letra B, tá? Nós sabemos que o dicionário é organizado em ordem alfabética. Também, a gente pode encontrar os significados dos verbetes. Aqui, ó. Por exemplo, a palavra brilhante aqui, como você vê, ó. Tem 1 e 2. Por que esses números aqui, ó? Porque mostra o significado da palavra brilhante, ó. Primeiro significado, que brilha. Eu posso também usar a palavra brilhante nesse segundo significado aqui, ó. Muito inteligente. Olha só o exemplo aqui. O cientista teve uma ideia brilhante. Eu não estava falando no sentido de brilhar, eu estava falando que foi uma ideia inteligente. Então, fala uma ideia brilhante. Também pode usar nesse sentido, tá? Então, o verbete, às vezes, pode vir com vários significados, como a palavra brilhante, tem 2 aqui, ó. Ok? O que mais que eu posso encontrar no verbete? Verbete é cada palavra aqui, no caso dessa página, olha, que está em azul, ó. Isso é um verbete. Aqui tem 1, 2, 3... E aí, cada palavra dessa em azulzinho, ó, são verbetes. Como ele é organizado? Vamos pegar esse verbete aqui, da palavra brasileiro, ó. Se você observar, aqui tem, ó, brasileiro. Ela tem a divisão silábica, que é uma informação importante que o dicionário ele nos traz também, tá? Então, tem a palavra brasileiro, tá? A divisão silábica, que foi uma das coisas que eu falei, e aqui é adjetivo. Ela pode ser um adjetivo de acordo com a classe gramatical, ok? E também pode também ser um substantivo. Depende do sentido. Como aqui o primeiro sentido, ó, número 1, ó, do Brasil, ó, brasileiro, significado do Brasil. Olha só o exemplo. As praias brasileiras são muito bonitas. É nesse sentido. Por isso que ele é um adjetivo, quando eu falo brasileiro, porque está se referindo às praias do nosso país. Ok? Mas também o Brasil, aqui o brasileiro, pode também ser um substantivo. A palavra brasileiro aqui. Ela pode ser um substantivo, como mostra aqui a palavra, ó, em vermelho. Ó. Segundo significado, quem nasceu no Brasil. Olha só o exemplo. Os brasileiros vivem na América do Sul. Esse sentido de brasileiros quer dizer o quê? Quem nasceu aqui. No caso, todos nós, né, que somos aqui do Brasil. Ok? O que mais que eu posso encontrar no dicionário? Ó? Como está aqui em destaque. Ó. Exemplos de algumas utilizações do verbete. Como eu falei, ó, esse dicionário ele é bem completo aqui. Esse exemplo que eu estou mostrando para vocês. Cada dicionário segue sua regra. Você só tem que observar aqui. Ó.
A palavra, no caso, buraco, tem divisão silábica. Se você observar, o R aqui está em amarelo, ó, ele está em destaque, porque o Rá é mais forte. Eu não falo buraco, buraco ou buracó. Não é o có mais forte, é o Rá, buracó, tá? Aí eu consigo identificar a sílaba tônica, ok? E ele é um substantivo, a palavra buraco. Tem 2 significados, como mostra aqui a numeração, tá? E tem a abertura ou furo de qualquer tamanho, qualquer espécie, em alguma superfície, tá? Como fala aqui, ó. Olha o exemplo, a menina curiosa espiou a sala ao lado pelo buraco da fechadura. Tá dando exemplo com uma frase, ó. E o segundo significado da palavra buraco, ó. Nome de um jogo de cartas. Geralmente, olha só o exemplo da frase aqui, ó. A família se reúne todos os domingos para jogar buraco. Se eu não me engano, é um jogo que tem com baralho, né? E aqui tem a utilização da imagem, como eu falei. Nesse dicionário tem imagens, como aqui o burro, né? Então, a gente vê nessa página do dicionário, vê como ele é organizado, ele tem até imagens que enriquecem a informação desse dicionário. Lembrando que o dicionário depende da organização da própria pessoa que produziu aquele exemplo ali, aquele exemplar. E o dicionário tem vários modelos que a gente pode observar, tá? Então, o verbete, né, é um gênero textual muito importante. E a gente encontra ele geralmente em dicionários, é claro, e não só significado. Geralmente, quando a gente vai procurar um dicionário, a gente fala que vai estar de significado. Mas a gente vê quantas informações a gente pode encontrar aí, nesse gênero textual, tá bom? A nossa aula termina por aqui e eu te aguardo na próxima, para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.